Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte, trazendo as últimas notícias dessa chegada de Crespo para assumir a comissão técnica do São Paulo. Ainda falta o clube anunciar, mas a imprensa está dando tudo certo para a chegada do treinador ao São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. E vamos aí para o vídeo. Vamos falar do São Paulo. O professor Zubeldia está na nossa tela, mas não está mais no comando do Tricolor. E o Eduardo Afonso, sempre muito bem informado, sempre acompanhando de perto tudo o que acontece no Tricolor do Morumbis, está conosco, já aparece no nosso telão, para falar dessa troca de comando no São Paulo. Bom dia, Edu, tudo bem? Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Muito bom dia ao Eugênio, professor Celso Unzelt, ao Dom, que é o fã de esportes. Tô aqui fazendo aquele plantão aqui na porta do CT da Barra Funda desde ontem, porque a troca já está definida. O Zubeldia só volta aqui para retirar suas coisas, né? Ele saiu logo após o jogo contra o Vasco da Gama, veio aqui para esse conjunto residencial que fica aqui à minha direita e viajou para a Argentina porque ele não imaginava ainda que pediria demissão. Então as coisas dele estão todas aqui no CT, ele gostaria também de se despedir do grupo, então provavelmente esta última vinda do Zubeldia aqui só acontece após o dia 26, quando certamente o grupo já estará todo aqui e o novo técnico, no caso o Hernan Crespo, já estará trabalhando. Dois argentinos se conhecem, acho que não vai ter nenhum problema. Bem, sobre o Hernan Crespo, que agora é projetar o futuro, né? O Zubeldia já é o passado. Futuro, por que o Hernan Crespo não foi anunciado ontem, como estava previsto? O que já está certo? Tempo de contrato até o final de 2026, que coincide com o final da gestão do Júlio Casares como presidente do São Paulo. Aliás, o Júlio hoje, há mais ou menos uns 50 minutos, soltou ali na sua rede social uma despedida, uma nota de agradecimento ao técnico Luiz Zubeldia. Então, o tempo de contrato do Crespo já está definido. Salários também já definidos. A comissão técnica dele vai ganhar o mesmo do que ganhava a comissão técnica do Zubeldia. O que tem para definir, por isso o contrato ainda não foi assinado, porque foi tudo conversa verbal, né? Não teve ainda a conversa jurídica, aquela que põe no papel, decide, assina e oficializa, né? O que precisa ser definido, Abel e companheiros? Diluir nas luvas uma dívida que o São Paulo tem da primeira passagem do Hernan Crespo aqui. Essa dívida chegou a 2 milhões e 700, com juros a 3 milhões. A FIFA foi acionada pelos representantes do técnico na época, deu ganho de causa ao Hernan Crespo. Ainda há uma parte dessa dívida que o São Paulo tem que pagar ao Hernan Crespo. Então o objetivo é pegar essa dívida, seja ela o valor que for neste momento, e diluir como luvas durante todo o contrato dele. Então isso ainda não está resolvido. E também não está resolvido o fato dos detalhes de quem vem morar fora do país, né? Tem uma série de pequenos detalhezinhos num contrato de um estrangeiro que joga no Brasil que precisam ser colocados no papel. Então agora o jurídico do São Paulo está trabalhando desde ontem no final da tarde, durante hoje, para se acertar com o jurídico do Hernan Crespo. Todos esses detalhes alinhados, o Hernan Crespo é anunciado. Quando ele vai começar a trabalhar? Num primeiro momento, mesmo no dia 26. Porém, ele tinha um convite da Inter de Milão para acompanhar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e acompanhar os jogos da Inter de Milão, a preparação da Inter para esses jogos. Ele já abriu mão desse convite, porque mesmo o elenco só se apresentando no dia 26, assim que ele acertar, ele pretende vir ao Brasil e já se instalar em São Paulo e já começar a trabalhar aqui no CT, mesmo sem os jogadores. Edu. Até porque alguns jogadores estão fazendo tratamento médico. Oi, pois não, Abel? Desculpa te interromper. Oi. O Hernan Crespo, você vai lembrar o que eu não estou lembrando aqui. A passagem anterior dele, ele foi demitido, não foi? Ou ele pediu demissão? Foi demitido. Não, foi demitido. Ele foi campeão paulista com essa diretoria, ele foi campeão paulista. Ele priorizou, vocês vão lembrar que na época o São Paulo falou: o Paulistão é a Copa do Mundo. Por quê? Porque essa gestão queria chegar ao comando já ganhando um título, para apagar aqueles 9 anos sem título. Então transformaram o Campeonato Paulista numa Copa do Mundo. E a final, sem público, tal, foi contra o Palmeiras. Do Palmeiras, no Morumbi. O primeiro jogo no Allianz, o segundo no Morumbi, o São Paulo ganha o título. Quem era Depois houve um desgaste muito grande. Júlio Casares. Então me ajuda a diretoria mesmo, aí. Abel, não mudou. Então me ajuda aí, Edu. Mas eu quero te explicar o contexto para você. Vou te explicar o contexto. Vai lá. Então, você vai lembrar que era pandemia, os times estavam jogando de 3 a 4 vezes em 8 dias. Dia sim, dia não.
no Campeonato Paulista. Então, o elenco ficou extremamente desgastado para ganhar, entre aspas, essa Copa do Mundo, que era o Campeonato Paulista, que era a chance dessa diretoria, que é a mesma, não mudou em nada, dar um primeiro título na sua gestão, ter um primeiro título na sua gestão. Quando começou o Brasileiro e a Copa Libertadores, com um time desgastado, foi definhando uma série de empates e aí o Hernan Crespo, depois de uma sequência que eu não vou lembrar se 6 ou 7 empates, não vou lembrar, acabou sendo demitido. São Paulo estava numa posição melhor que a de hoje, mas não a esperada no Campeonato Brasileiro. Resultado, a demissão foi uma história muito, digamos assim, excêntrica, né? Diferente. Demitiram mais ou menos nesse horário, 10, 10 e meia, 11 horas, contrataram o Rogério Ceni e no mesmo dia que o Crespo foi demitido, o Rogério Ceni deu um treino no Morumbi às 7 da noite. Aliás, um treino que o Luan se machucou e nunca mais teve chances com a camisa do São Paulo, ou teve raríssimas chances. Essa foi a história da saída do Crespo. Ele ficou chateado, falou para a ESPN Argentina que deixou um trabalho pela metade, que foi precoce e agora está voltando para assumir esse cargo, reassumir esse cargo, quem sabe terminar o trabalho que ele entende que deixou pela metade ou que foi precoce a sua saída na primeira passagem. Foi essa a história da demissão dele e essa agora é a história da volta dele com a mesma diretoria. Então, eu imagino que vocês entenderam a minha pergunta, porque eu fica saindo fumaça na minha cabeça, como eu costumo brincar, porque isso mostra, assim, a falta de coerência de muitos dirigentes brasileiros. Não que o Crespo não tenha capacidade e não possa dirigir o São Paulo ou outro grande clube do Brasil, claro que pode. Mas o mesmo cara que achou que ele era incompetente, a mesma diretoria, e o demitiu 3, 4 anos atrás, agora acha que ele é competente e o traz para comandar o mesmo clube. Eu sinceramente... Seria estranho se não fosse no futebol brasileiro. Não é, a gente não estranha, não é uma loucura isso? É só pra mim? É só pra mim? Em tese é. Calma, Mas... Abel, deixa eu fazer uma pergunta pro Edu. Claro. Dessa passagem anterior, ficou alguma dívida do São Paulo para com o Crespo? Sim, ele falou disso, não falou? A diluir Sim, nas ficou luvas, uma dívida financeira, 2 milhões e 700. Os representantes do Crespo foram à FIFA, ganharam isso no final de 2021, começo de 22. São Paulo ainda tem uma parte dessa dívida para pagar e esse é um dos motivos que o contrato ainda não foi assinado, porque estão tentando equalizar como dividir esse restante de dívida como luvas durante o período que o Crespo vai assinar o contrato até o final de dezembro de esse 2026, é o segundo passo. que coincide... que coincide com o final da gestão Casares. Então, essa dívida pode ter sido um dos motivos para trazer o Crespo de volta, equacionar essa dívida também, né? Sim. Quer dizer, em vez de só pagar Não é a primeira dívida, vez. o clube traz o técnico que ele achava que era incompetente, que ele mandou embora, para resolver o problema da dívida. Então ele não está contratando um técnico para resolver o problema do time As duas coisas. em campo. Ele está contratando um técnico que ele achou que era incompetente para resolver um problema financeiro. É isso? Acho que é as duas coisas, Abel. Essa questão de achar que é incompetente é muito relativo. O futebol tem momentos. Naquele momento, o trabalho não estava dando resultado. Quando você demite o técnico, e tantos técnicos saem de clubes e depois voltam, não é que o técnico não presta, ele é ruim, não dá jeito e tal. Mas nem sempre é com a que mesma diretoria. há uma avaliação de que naquele momento o trabalho não está dando liga, mas que pode dar de novo em algum outro momento. Não é que São Paulo tenha colocado o carimbo assim, o Crespo nunca mais porque não presta. Não, os caras tinham sido campeão no próprio São Paulo. Mas eu acho que essa volta passa muito por equacionar também essa dívida. Eu acho que são muitos argumentos, o Edu até pode falar melhor, mas tem muita coisa a favor, né? Primeiro, é um técnico disponível no mercado. Segundo, é um técnico que se encaixa dentro do quanto o São Paulo quer pagar nesse momento. Terceiro, o mercado não está muito para peixe. Todo mundo que troca de técnico fica quebrando a cabeça. E aí você tem um técnico que, bem ou mal, saiu com a impressão daquele título muito importante para o São Paulo. E eu lembraria, o Edu lembrou da pandemia. Eu continuo discordando aqui do Eugênio, penso diferente. Então não deveria ter saído, continuava com ele. Mas no futebol brasileiro... Quanto tempo ele ficou no comando do São Paulo naquele ano? Quanto assim, tempo? Foi um trabalho complicado, porque 8 desgastou. meses, não ficou nem um ano, gente. Desgastou o time fisicamente para ganhar aquele Paulistão, aí não tinha fôlego no brasileiro. O Edu lembrou da pandemia, Abel, e o Edu pode confirmar isso. Eu acho que o Crespo vai pela primeira vez treinar o São Paulo com torcida. Sim. Porque na outra passagem ele não chegou mesmo. a ter contato com a torcida do São Paulo, né, Edu?
Exatamente, professor, é isso. Vai ser assim, foram 2 aspectos importantes da passagem dele. Um título após 9 anos, o segundo, ele não teve apoio da torcida na arquibancada. E isso fez com que ele saísse com esse título sob assim uma desconfiança da torcida em relação à direção. Porque boa parte da torcida via ainda a possibilidade do Crespo continuar. E aí as declarações dele, aí tem que contar um contexto seguinte. Desde a saída dele do São Paulo, ele é um cara que interage com a torcida do São Paulo, diz que tem que voltar ao São Paulo para terminar o serviço. A torcida curte as postagens dele, diz que quer de volta. Claro que não é a totalidade da torcida, mas a torcida da rede social. Então existe assim, digamos assim, uma ligação entre a torcida do São Paulo e o Crespo. E neste momento de baixa do time com a torcida e da direção, trazer um técnico que se identifica com parte da torcida também ajuda muito. Mas o professor Celso Zelt levantou bem. O São Paulo não tinha como pagar um técnico caro, tipo chamar o Tite para vir aqui, não tinha. O São Paulo não tinha uma fartura de técnicos no mercado para poder buscar algum deles, por isso que o São Paulo não queria mandar embora o Zubeldia, né? Um dos argumentos para não demitir o Zubeldia era a falta de técnicos no mercado. Trazer um estrangeiro agora, sem conhecimento do futebol brasileiro, é complicado. E o São Paulo, vamos falar aqui, né? Ele tem aí, nos últimos anos, uma propensão a repetir trabalhos. Dorival Júnior, 2 passagens, Rogério Ceni, 2 passagens, agora Hernan Crespo, 2 passagens, todos técnicos recentes que saíram por algum motivo e retornaram. Então, também uma filosofia que o clube tem seguido aí nos últimos anos. E só para completar, olha que interessante, que coincidência, não sei se eu posso chamar isso de coincidência. O técnico do Palmeiras é o mesmo, até hoje, naquela época em que o Hernan Crespo foi campeão, em cima do Abel Ferreira, foi embora, passaram vários técnicos no São Paulo. Quantos títulos o São Paulo ganhou de lá para cá e quantos ganhou o Palmeiras com o Abel Ferreira? Então, de repente, eu concordo com o Eugênio tem razão. De repente, ali o trabalho no São Paulo não estava dando liga, tinha que mudar. Poderia ter mudado a diretoria. De repente, colocar uma diretoria com um trabalho competente, profissional, de ligação com base muito boa com o profissional, como era o Palmeiras, talvez o São Paulo tivesse vencido muitos títulos também e não só a Copa do Brasil como ganhou nesse período todo. Mas não, o São Paulo preferiu ficar trocando técnico, troca técnico, ganhou um título de lá para cá, o Palmeiras ganhou não sei quantos, uns 10, sei lá quantos. É isso, Edu. Muito obrigado, amigo. É isso. Só para você não deixar, pra você não tomar pedrada da torcida do São Paulo, hein, Abel? Ganhou 2, tem aquela Supercopa do Rei. Pode parecer um título que não tem muito peso, mas para quem está há muito tempo na fila, tem além da Copa do Brasil, a Supercopa Rei que o São Paulo ganhou em cima do Palmeiras. Então são 3 títulos da década. 2, um com Dorival, um com Carpini e outro com Hernan Crespo. Bem lembrado, bem lembrado. Você me ajudou, então você colocou um escudo em algumas pedras que iam chegar, mas corrigiu a informação. Boa, grande Edu Afonso, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para você, amigo. Tchau, um abraço, boa sequência para vocês. É isso aí. São Paulo é um clube como qualquer outro do futebol brasileiro, com a diferença de que ele traz e volta. Ou seja, o Muricy também passou mais de uma vez no comando de São Paulo. Ou seja, quando que o Carpini e quando que o Zubeldia vão voltar, né? Eles são... O Renato, no Fluminense, acho que já é a 4ª passagem dele como técnico. No Grêmio também, já foi e voltou várias vezes. A demissão não significa que o cara não presta mais. Naquele momento, eu não vejo a percepção é aquela. Mas normalmente, quando demite, é porque, olha, não queremos mais você, vamos trocar por outro porque você não está dando certo. Aí passa 2, 3 anos, olha, queremos você. No mundo inteiro. Eu acho falta de coerência, você acha normal. Miguel Angel Russo é a 3ª vez no Boca. E só para trazer um aspecto também diferente, assim, de como o Crespo foi depois do São Paulo, lógico que acho que não dá para replicar o que aconteceu e vai falar que vai dar certo ou que vai dar errado. A competição continental, né? Na competição que ele ganhou, a Champions Asiática, ele demonstrou muita capacidade de estratégia. Porque tudo bem que nesse ano o time foi muito mal, até nem passou da fase de liga no momento em que defendeu o título. Mas na temporada passada, né, 23-24, ele tirou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, ele tirou o Al Hilal antes de ir para a decisão e ser campeão. E contra o Al Hilal, até tive a oportunidade de comentar o jogo, ele foi muito bem. Porque ele soube, mesmo com um time muito qualificado tecnicamente, mas que tinha defesa alta do time ali do Jorge Jesus, ele soube explorar muito bem as costas dessa defesa que jogava alto, uma defesa um pouco mais pesada. O Raimi, um marroquino que foi o destaque da competição,
assim, explorou muito bem os espaços. Então, assim, foi uma vitória... Botou o time nesse Mundial de Clubes, né? E colocou esse time no Mundial de Clubes. Foi uma vitória de estratégia. Então, ele teve muito... do Al Ain. Ganhando do Al Hilal, do Al Nassr, ele teve muito mérito ali no trabalho em que ele conquistou. E aí acho que assim, como eu falei, não dá para replicar, por conta disso São Paulo vai dar tudo certo. Mas assim, ele mostrando essa capacidade no mata-mata, como foi, e o São Paulo tem no segundo semestre, lógico, não pode desistir do brasileiro, deixar de lado, porque pode de repente até correr um risco que seria absurdo de rebaixamento, não acho que vai ser o cenário. Mas o São Paulo tem suas grandes pretensões na temporada no mata-mata, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, onde mais tem se destacado. Então, acho que esse trabalho do Crespo na Al Ain acaba sendo algo chamativo para um São Paulo, até pensando no que ele vai disputar no segundo semestre. O trabalho do Crespo no São Paulo é um chamativo. Ele derrubou o Abel numa Ele foi final. campeão, em cima do Palmeiras do Abel. E era pesado, era 9 anos sem título. Eu estou duvidando da capacidade dele e acho boa a contratação do São Paulo. Só acho que lá naquela época ele não precisava ter sido Eu só quis trazer também um detalhe do pós-São Paulo, como que ele foi ali, que acho que é algo que... Boa, você trouxe bem.